Eu estou com ele, que tem experiência de mais de 12 anos em contabilidade. Ele tem aí a especialidade na parte tributária e ele visa aumentar o lucro da sua empresa através da organização tributária. Também vai desmistificar aqui para a gente e também trazer muitas informações necessárias para essa era que a gente está agora, que é da reforma tributária. Eu estou aqui agora com o Gustavo Anese, contador. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Maíla, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Gente, vamos lá. Olha só, como vocês viram aí, ele falou brevemente, mas o sotaque ele não nega. Gustavo, você está em Primavera há alguns anos, mas a sua história com contabilidade começou lá atrás em 2012, isso. isso. Então, eu comecei em 2012, eu atuo já tem quase 14 anos, desde quando eu iniciei a faculdade, e de lá para cá me apaixonei pela profissão, é uma profissão que eu gosto muito, por mais que a gente tenha que ficar sempre estudando, acompanhando legislação, mudança o tempo todo, agora a reforma tributária, mas é uma área que eu gosto muito e venho me dedicando cada vez mais. E a sua formação foi em Frederico? Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Eu me formei em 2012, daí eu fiz pós-graduação em auditoria e perícia. Depois, em 2018, eu vim para Primavera, vim para trabalhar numa empresa familiar dos meus irmãos. Eles estavam com um plano de venda do negócio, né? Com a investidores de fora. Então, eu vim para cá para gerir a parte contábil e organizar a estrutura da empresa para poder se encaminhar para essa venda, para essa operação. Que modéstia à parte, eu estando perto, acompanhei, né? E posso dizer que foi um sucesso, inclusive. Foi 2 anos, quase 3 anos que eu estava aqui, que a gente organizou a estrutura, criou holding, deixou o negócio redondo para poder vender para esse fundo, né? Para esse grupo de provedor. Legal, muito bacana. E, Gustavo, a gente tá com um burburinho aí. A reforma tributária, ela Isso. veio e conta pra gente aí, né? Antes de falar dos erros, explica pra gente de forma prática o que que realmente vai mudar com a reforma tributária. Então, vai mudar basicamente tudo, né? A gente tem ali um processo que é de 7 anos de implementação, né? Começou agora em 2026. Na verdade, a reforma tributária ela vem desde 2019 com emenda constitucional, projetos de leis. E agora em 2026 é um ano de adaptação, né? Ainda o governo não está autuando, não está fiscalizando 100% e está dando esse prazo, esse ano, para as empresas se regularizarem. E a partir de 2027, de 2027 até 2023, é onde vai começar aos poucos esse processo de implementação de tudo aquilo que eles estão mudando. A gente já teve uma reforma assim antes? Antes? Teve uma reforma trabalhista, eu não lembro exatamente o ano, mas não algo tão Impactante impactante e a quanto nível tão grande, porque como você disse, isso. vai mudar tudo, né? Isso, O vai, sistema sendo implementado. Isso, a gente vê muito fora, até uma reforma que se baseou muito em outros países, que é o IVA dual, né? Que é aquele imposto que ele vem destacado na nota fiscal e que o contribuinte, a empresa, ela vai poder ver quanto realmente ela está pagando de imposto em cima daquela operação que ela está comprando, né? Sim. Comprando ou vendendo. Então, eles vêm com essa proposta de colocar esse IVA dual, que a gente fala que são dois impostos a níveis federais e níveis estaduais e municipais, né? Sim. Então ele vem substituindo 4 impostos, até o nome é meio difícil de falar aqui, eu vou falar talvez é difícil para quem não tem esse conhecimento Sim. saber, né, que é o PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então parece uma coisa de 7 cabeças, mas são impostos estaduais e federais que eles vêm substituindo com o intuito da reforma não ser mais do jeito que é hoje, muito. A gente fala que é um manicômio tributário, porque cada município tem a sua legislação, cada estado tem a sua legislação, e é muito difícil para a gente acompanhar e saber de tudo, né? Então, eles vêm com essa proposta de simplificar e também de melhorar a fiscalização, né? Porque, querendo ou não, ele mudou muito em questão de tecnologia, principalmente depois da pandemia, né? Então eles vêm com essa proposta de ter o cerco fechado, né? E quando a gente fala sobre isso, então, pelo que eu entendi, teoricamente é para a gente ter um imposto só para todo mundo? Vão ser 2 impostos. Eles vêm com a proposta de 4 impostos e vão transformar em 2, que é o IBS e o CBS.
eles são impostos para consumidor. Então, hoje em dia, por exemplo, se a sua empresa ela tem a sede aqui em Primavera, você vai pagar o imposto para Primavera. E com a reforma tributária, eles estão mudando para o consumidor. O local do pagamento do imposto vai ser onde é o domicílio tributário do consumidor. Então, se eu moro em Poxorel, se eu moro em Cuiabá, e eu adquiri uma mercadoria de Primavera, eu, como sou consumidor e moro lá em Cuiabá, eu vou pagar o imposto para Cuiabá, não vai ter mais essa disputa entre município e estado, porque Entendi. acabava que tinha muitas empresas que tiravam o seu domicílio fiscal daqui e levavam lá para Campo Verde, que pagava menos ISS, levavam para outros estados. Na teoria, parece ser uma boa ideia, porque para mim, que estou bem por fora e vejo muitas informações sobre, na teoria, parece uma boa ideia. Agora, na prática, para quem é empresário, pro consumidor e também para você que é contador, o que que a gente pode esperar? Ah, pode esperar que vai mudar muita coisa. Na verdade, já começou a mudar agora em 2026, que é o processo de adaptação em questão de cadastro de produtos. Cadastro tanto em relação ao que você vende, se você é comércio, ou ao serviço que você presta, né? Então, esse primeiro momento é realmente para você analisar aquilo que você precisa referenciar nos seus documentos fiscais. E depois fazer cálculos, né? Porque vai mudar a forma de apurar o imposto, a forma de pagar o imposto, e as empresas elas precisam estar adaptadas a isso, encontrarem meios de gerir melhor o seu negócio para não levar um rombo fiscal, um susto muito grande, porque o imposto é assim, né? Se quem não se programa, não se organiza, do nada ele aparece e tem que pagar, infelizmente. A Receita é a última que não quer receber, né? Então ela sempre dá um jeito. Então, você me fala nesse momento que, por exemplo, eu, Maíla, atualmente tenho uma empresa de roupa, por exemplo. Eu vendo roupa, vendo confecções e eu sei que eu tenho que pagar um imposto, mas eu continuo com o mesmo sistema antigo, não sei se eu mudo, não sei se eu não. Na verdade, para mim não faz diferença, porque eu continuo vendendo minhas roupas, que é o que eu sei fazer. Enfim, o que que eu deveria fazer? Primeira coisa, verificar quem são os seus clientes e quem são os seus fornecedores. Por quê? Porque com a reforma tributária, por exemplo, a Receita ela mudou a forma para que nós mesmos contribuintes e empresas a gente se fiscalize. Por quê? Porque hoje eles não têm demanda suficiente, pessoas suficientes para fiscalizar todas as operações das empresas, né? Então eles montaram uma reforma tributária que entre nós contribuintes, a gente mesmo se fiscalize. Então, por que que eu preciso conhecer quem que é meu fornecedor e meu cliente? Porque se eu compro uma mercadoria do meu cliente, ele já pagou um imposto em cima, né? Então, dependendo do meu regime tributário, dependendo da minha organização, eu posso muitas vezes me creditar desse imposto. Então, na hora da minha venda, eu abato o imposto da compra. Então, o primeiro momento é analisar quem são os fornecedores e quem são os clientes, porque vai chegar um momento que até a gente vai poder escolher até para quem a gente vai vender, porque se eu comprar uma mercadoria de alguém que não pagou o imposto, eu não vou poder me creditar. Então, eu não vou poder fechar parcerias com empresas que estão irregulares, que têm problema de organização, de gestão. Então, o primeiro momento, o melhor momento agora seria essa questão de analisar o negócio, verificar aquilo que entra, aquilo que sai, para justamente se adaptar e não ter um susto depois, a partir de 2027, que é quando começa a fiscalização, né? Sim, e Gustavo, chega até a ser um tópico sensível nós falarmos, mas eu queria deixar claro que, independente de partido político, eu queria saber da sua parte, como contador mesmo, como profissional que está estudando, que se dedica muito para essa parte tributária. O que que as pessoas estão deixando a desejar, por exemplo, vendo muitas informações, muito leve trás, e na verdade estão deixando de agir? Porque eu vejo, pelo que você me falou agora, e até mesmo como empresário, eu vejo que muitas coisas que a gente escuta não é a realidade e que talvez, pelo menos ao meu ver, se a gente se planejar, talvez não vai ser esse bicho de sete cabeças. O intuito do governo é assustar realmente, porque a partir do momento que eles assustam, as empresas começam a se organizar. Porque querendo ou não, tem muito sonegação fiscal ainda, né? Então, o maior erro hoje é achar que as coisas ainda vão poder ser levadas do jeito que está sendo levado. Jeitinho O brasileiro. jeitinho brasileiro, ai, vamos esconder aqui. Infelizmente não vai mais ter como, porque hoje em dia,
com o processo e a forma como eles estão organizando isso, vai ter muita fiscalização e cruzamento. Então, por exemplo, eu compro um imóvel. Eles geraram o código do imóvel, que é o CIB, né? Então, esse mesmo código ele vai estar no cartório, quando você escritura o imóvel, na prefeitura, quando você paga o ITBI, e na contabilidade, quando você vai escriturar ele dentro do seu imobilizado. Então, isso tudo são informações que elas vão passar a cruzar. Hoje em dia já não tem tanto cruzamento eficaz. Tem cruzamento, mas não um cruzamento eficaz que o próprio sistema fiscalize, né? Então, a melhor forma hoje seria essa questão de olhar para dentro, ver aquilo que realmente precisa ajustar e começar a se adaptar, infelizmente, a pagar imposto. Porque eu vejo muitos empresários que hoje eles não têm ideia e noção de quanto que é a sua margem de lucro, quanto que eles pagariam de imposto em cada operação, e isso acaba dando muito problema para quem já não vem se adaptando a isso, agora do nada começar a pagar, entende? Sim. Como a gente disse, não vai ter mais como fazer do jeitinho brasileiro. Você falou que hoje em dia a fiscalização ela tá aumentando. E isso, ela se deve muito à nossa tecnologia também. Eu imagino que com as IAs, né, inteligência artificial, isso tende a aumentar? Já tem, inclusive, muitos sistemas do governo que usam IA, Entendi. principalmente para fiscalização. Nós também, contadores, a gente usa a, a IA como um segundo funcionário, né? Um funcionário que ele ajuda bastante nós na questão de documentação, porque a gente trabalha com relatórios e documentos que são muito analíticos, né? Então a gente precisa de uma inteligência que ajude a facilitar o nosso processo. Então a Receita Federal, o governo, ele está da mesma forma, ele está usando a IA para beneficiar o governo, né? Que Para é o se beneficiarem. que é o imposto que gira, né, o nosso Brasil. E falando da reforma tributária em si, novamente, nesse caso, tudo bem, eu tenho a minha loja, eu vou me planejar, eu vou ver qual meio, né, qual regime, qual situação a longo prazo eu vou me encaixar ali para que eu tenha que pagar talvez menos imposto, vamos dizer assim, afinal, o que é o brasileiro quer, né? É, Ninguém tá aí, ninguém a gente ama sempre pagar quer. imposto nesse país aqui. Mas, e aí? Mesmo eu me organizando, ainda assim, o que que vai ficar para Na mim? verdade, é assim, a gente tem que ter essa noção de que quem não paga imposto vai ter que começar a pagar, só que a gente tem que começar de forma graduativa, né? Então, a noção que a gente precisa ter hoje é organização. Então, que nem eu falei sobre os fornecedores, você precisa saber como funciona a sua operação. E a operação não é só em questão tributária, mas também financeira. Porque muitos empresários, eles não fazem o controle diário ou semanal ou mensal do fluxo de caixa. Então, eu vejo que tem muito problema, principalmente nessa questão de rotatividade de caixa, né? É tudo meio que trabalhando no enforcado, né? Sim. Apareceu, você paga. E a ideia da contabilidade, da reforma, é justamente você prever, você fazer um planejamento. Então, eu faço um planejamento fiscal, um planejamento de caixa de pelo menos 12 meses, dos próximos 12 meses. Eu sei que tem muitas operações que têm receita variável, principalmente quem é comércio, né? Então, mas você precisaria ter um histórico anterior para pelo menos você saber uma média que você faturaria em anos normais, né? Sim, sim. E com essa reforma, né, o impacto, você acha que vai ser para quem? Para quem é pequeno, médio, grande porte? Quem você acha que vai sentir mais? Principalmente quem é pequeno e médio. Porque geralmente as empresas grandes, elas já são um regime tributário que exige maior organização, Sim. né? Então, desde pagamento, precisa de nota fiscal, ou qualquer outra operação que envolve o financeiro de empresas grandes, elas já estão preparadas para essa parte tributária. Tiram geralmente em sistemas bons, Isso, essa isso. ligação automaticamente, né? Isso é. E geralmente o pequeno e o microempreendedor, ele não tá preparado para isso, porque ou ele abre um negócio por necessidade, né, que é quando você aparece uma oportunidade, você precisa ganhar dinheiro e você abre um negócio, e dificilmente alguém se planeja, se organiza, estuda o negócio para saber,
Geralmente a gente olha só o lucro, né? Mas esquece de tirar as outras questões que são os impostos, que são, qual que é a minha margem de lucro, quais que são minhas despesas fixas, minhas Geralmente a despesas pessoa olha só o variáveis. faturamento, né? É isso. Possível faturamento. Então, quem mais vai se prejudicar é essas empresas que não estão organizadas, que não têm ideia de quanto que é a margem de lucro, quanto que é a alíquota mínima de impostos que pagaria sobre cada operação, as empresas que não fazem a sua precificação adequada, porque para você vender um produto ou prestar um serviço, você precisa saber pelo menos quanto que é o seu custo, né? Quanto que você tem de margem de lucro em cima daquilo. Então, quem não, infelizmente, não faz essa organização vai sofrer com certeza a partir do ano que vem. E a gente hoje vê também que a internet, né, a informação, a internet traz muita informação, e hoje em dia é muito fácil abrir uma empresa também, né, Gustavo? E talvez não, isso vai mudar, e talvez seja até bom, de certa forma, para o comércio, porque, poxa, hoje em dia, igual você disse, as pessoas têm uma visão que é abrir um MEI, muitas vezes a pessoa abre sozinha, né? E simplesmente faturar e não tem essa parte básica que você disse, que é o planejamento, né? Que deveria ser um Isso, de isso. cada empresa, mas que hoje em dia a gente vê aí muitos profissionais, muitos empresários que não fazem isso. Então, eles vão sofrer e muitas vezes vão até, acho que diminuir esses investimentos, né? Esse Isso que você falou sobre, por exemplo, eu vou abrir um MEI para pagar INSS, ou eu vou abrir um MEI para começar meu negócio. Geralmente, quando as pessoas abrem o CNPJ, principalmente microempreendedor, e elas não têm noção do que é uma empresa, de quais são as obrigatoriedades. Então, acontece muitas vezes de não recolher o imposto mensal, que é obrigatório, não fazer a declaração anual, que pessoas que não têm esse acompanhamento e acabam ali, depois de um tempo já com esse CNPJ aberto, levando um susto. Aparece muitas pessoas assim lá no escritório, principalmente na virada de ano, que é quando a Receita começa a fiscalizar e enviar os os relatórios. relatórios, os informativos, as intimações. Então, muitos empresários ou microempreendedores e pessoas que não têm noção de como realmente funciona a contabilidade, eles acabam só dando a devida importância quando tem a fiscalização e já é tarde, geralmente, né? Que daí acaba tendo que se regularizar, pagando multa, pagando um imposto maior do que deveria. Sim. É quando geralmente, às vezes, já aconteceu um desenquadramento, né? Já Ou aconteceu. está prestes a acontecer. E aí é aquela coisa que você falou. A questão da programação, a gente volta na parte do planejamento, né? Porque, como você disse, esse ano é um planejamento para que ano que vem não caia aí do nada, né? Que na verdade não é do nada, 50 mil de imposto mensal, por exemplo, para quem não pagava nada. Isso, não é do nada, né? Na verdade, já vem sendo falado sobre isso há muito tempo. As pessoas até acham que, se caso troque de governo, pode acontecer da reforma tributária cair também. Mas isso é uma coisa que não tem mais como acontecer, porque já tem uma emenda constitucional, já tem lei complementar. Então, isso, a tendência, pode haver algumas alterações, mas a tendência é que realmente aconteça, né? Vai acontecer. E é um processo que a gente tem 7 anos, né? Então, começou agora em 2026 e vai até 2033. Então, vai ser implementado de forma graduativa. Então, a gente precisa ir se organizando conforme a legislação nos permite, né? E são 7 anos. Então, 7 anos para quem não se organizou ainda, não sabe do seu negócio, é um tempo bom para você começar a ter interesse por essa parte e organizar, né? Então, tipo assim. Mesmo tempo para você analisar o seu negócio e ver se é o momento, às vezes, de continuar ou não. Porque a gente fala sobre isso aqui e parece básico, né? Às vezes, para quem está em casa assistindo, acha que é básico. Poxa, você saber o faturamento, você saber entrada, saída. Mas muita gente não faz isso, né, Gustavo? Não, ixi, As né? pessoas chegarem e não saberem quanto faturam. Geralmente, quando eu atendo alguém que quer entender um pouco sobre isso, a primeira coisa que eu pergunto aí é isso, né? Quanto que é o seu faturamento? 95% das pessoas não sabem quanto que é o faturamento, porque justamente vai entrando o dinheiro, vai pagando conta CPF com CNPJ, vai misturando muito a operação, né? Então, e é entendível isso, porque geralmente quando você começa um negócio é muito difícil separar. Só que conforme ele vai crescendo, desculpa, conforme ele vai crescendo, você precisa dessa organização. Só que as pessoas não acabam, por conta dos processos do dia a dia, da demanda, acabam deixando muito isso de lado, né? Só que com a reforma tributária, com esse sistema de cruzamento e essa adaptação praticamente obrigatória, você tem que se adaptar, infelizmente.
Gente, como que vocês não sabem quanto que vocês faturam? Ah, É raro, mas acontece bastante aí, pelo visto. acontece muito, muito. Tanto que é a primeira coisa que eu pergunto, porque para gente, como contador, poder ajudar um empresário, a gente precisa saber das informações. Lindo, né? Porque Isso é. Então, e a gente, eu falo assim por mim também, já passei por isso. A gente tem muita visão que o faturamento, ele é um negócio. E, na verdade, ele é o início, uma parte de tudo ali, porque as pessoas confundem faturamento com lucro, né? com Eu lucro, também já escutei. exatamente, exatamente. Porque vê o dinheiro entrando, né? E acha que aquele dinheiro é o lucro. E infelizmente não é dessa forma. Porque em cima daquele faturamento que você recebe, você vai pagar o imposto, vai pagar os funcionários, e lá no final vai te sobrar o lucro. Por isso que é muito importante você saber da margem de lucro. Porque você mais ou menos consegue prever quanto que é o seu lucro em cima do que você vende, E o né? que eu mais vejo hoje, eu falo por mim, que estou no comércio, que, né, vejo aí o avanço de primavera, mas também já vi muitas empresas fecharem, já vi muita coisa acontecer, é um termo que eu costumo usar. Eu vejo muitas pessoas que eu não diria, em relação, ó, gente, com todo cuidado, senão tem relação a partido político, mas eu não diria que elas às vezes usam como desculpa, né, a parte da tributação e tudo mais, mas como falta de organização. E aí é o que eu vejo, muitas pessoas vendendo almoço para pagar janta. Chega a virada do mês, ali final do mês, geralmente o pessoal que não tem esse controle adequado e esse caixa organizado tem que virar um mês pagar a folha de pagamento. Então acaba se sufocando e ficando sempre nesse fundo do mar, né? Tentando nadar e nadar E eu e vejo acaba muito, não saindo. eu acho que agora, assim, claro, requer organização, mas também o comércio, as informações, tem tudo, assim, sido muito rápido, tem sido avassalador, então hoje em dia um comércio, ele disputa não só, por exemplo, uma loja de roupa, ela não disputa só com os lojistas de primavera, ele disputa com lojistas da região e também a nível nacional, né, como a internet. Mas eu vejo, por exemplo, que daí nessas horas, devido à falta de organização, chega em um certo momento ali que daí, fechar mês, folha de pagamento, promoção, promoção, promoção. Exato, E hoje em dia, com fato. a contabilidade, com o planejamento, isso poderia ser evitado. Se a pessoa tivesse Isso. É, margem de lucro, né, que é um exemplo muito claro disso é o 13º, que que muitos empresários acabam não se organizando para pagar. Então chega lá no final do ano, em novembro, quando tem que pagar a primeira parcela, não tem caixa. Então, isso tudo a gente consegue prever com organização, com planejamento, e não é só questão de caixa, mas também quando você sabe o que você precisa pagar, quanto você paga sobre cada venda, você consegue precificar melhor o seu produto, o seu serviço. E, consequentemente, você consegue saber prever também quanto que vai ser seu lucro e o dinheiro que vai te sobrar para investir ou para você retirar. sim. Gustavo, vamos falar aí, nós estamos falando de 7 anos, né? Vamos por partes. O que que a gente espera, tanto para a empresa, né, para o empresário, que daí vai respingar no cliente, no consumidor final, o que que a gente espera nos 2 primeiros anos da reforma tributária? Esse primeiro ano de 2026 é adaptação, né? Eles começaram a soltar os códigos tributários, que são códigos que a gente tem que vincular com os documentos fiscais. Então, tem o Secless-Trib, que a gente fala, que ele é Meu para Deus, parece inglês. nomes complicados. O Secless-Trib, ele fica vinculado às notas de produtos, né? Então, a gente precisa vincular, por exemplo, eu estou vendendo um combustível. Existe um código específico para combustível que vai determinar qual que é a tributação daquele produto. Então, através desses códigos novos que eles criaram, é onde tem os cruzamentos, entende? Então, eu não posso, por exemplo, vender um combustível e não ter atividade de combustível no meu CNPJ. Então, e isso acaba ocorrendo muito hoje por conta dessa falta de organização. Parece coisa de outro mundo, mas E acontece muito, né? acontece muito. Então, é uma forma deles fiscalizarem e também das empresas se organizarem. Então, esse primeiro ano é adaptação de cadastro de produtos, tanto cadastro de produtos quanto serviço, né? O serviço também tem o NBS, que é um código próprio para serviço. Então, a gente tem que entender da operação nesse primeiro momento e classificar ela e organizar para saber estipular qual vai ser a precificação correta do que você está prestando de serviço. E ano que vem é quando começa realmente a fiscalização, né? Que daí a gente não tem, vamos dizer assim, a gente não tem para onde correr. Não tem mais para onde correr. Quem fez a classificação errada, quem tem algum código ali que ou está recolhendo errado, vai pagar multa em cima. Tanto que eles estão até multando nota fiscal que você cancela.
né? Hoje em dia você tem 2 horas ali para cancelar uma nota fiscal. A partir da reforma tributária, não vai mais ser tão fácil assim, né? E você corre risco de pagar a multa em cima de algum erro. E quando você fala que daí, por exemplo, eu esse ano não me organizei. Ano que vem, eu não cadastrei um produto certo e tá cadastrado errado. O que que vai acontecer daí? Eu vou ser multada e aí eu sou desenquadrada? Ou eu consigo mudar de sistema na hora, só que daí na hora do vamos ver, é claro que vai ficar tudo mais caro, tudo mais complicado. Ou vou ter que esperar rodar o ano, por exemplo. Hoje, a forma como a gente escritura a contabilidade é tudo voltada 100% ao contador, né? Porque é o contador que recebe as informações e ele vai classificar e organizar aquilo que está errado. Então, hoje, como eles estão colocando direto no documento fiscal, vai ser muito mais difícil você organizar isso, né? Porque se o sistema do cliente está errado, depois que chega para mim, eu não tenho mais como ajustar. Então, se tiver algum erro, provavelmente eles vão fiscalizar e vão autuar. Daí, essa autuação, você vai ter a oportunidade de retificar e organizar, mas já vai ter pagado uma multa em cima disso, né? Entendi. Aí a gente entra no segundo, terceiro, perdão, nós entramos no terceiro e quarto ano da reforma tributária, que daí eu imagino, você me corrige se eu estiver errada, mas como nós estamos acostumados com o jeito brasileiro, e infelizmente, digo por mim também, que a parte de planejamento não é muito nosso forte, vai ser onde o caos vai se instaurar, provavelmente. Isso, exatamente. Que daí eles começam a aumentar o percentual de alíquota em cima desses dois novos impostos que eles Vou implantar. implementaram, né? Que é o IBS e o CBS. Então, ele agora, esse ano, ele começou em 1% e ele vai subindo conforme os anos vão passando. Mas ele sobe para todo mundo? Sobe para todos. Depende muito da operação. Geralmente, quem vai sentir muito o impacto é prestador de serviço, porque o prestador de serviço ele não tem tanto gasto com insumos, né? Geralmente é o serviço, gasta com alguma coisa de mão de obra, para auxiliar na prestação de serviço ou em energia, né? Agora já o comércio, ele tem mais um custo maior, né? Sim. Então ele consegue se creditar melhor da compra. Então o prestador de serviço vai sentir mais esse impacto. E a previsão ali do percentual, ele é de 20 a 24%. Então, imagine você pagar ali, você ter um faturamento de 50 mil por mês e você saber que 20% vai de imposto para o governo, né? Falar ali em parte, vamos jogar para 100 mil, para leigos como eu? É. Então, se a gente saber que a gente vai faturar 100 mil, e aí a gente está falando de faturamento, não de lucro, né? Desses 100 mil reais, ou a gente está falando de lucro? Não, de faturamento. Depende muito do regime tributário, mas se for uma empresa do Simples Nacional, a gente vai direto por faturamento, né? Então, desse faturamento, 100 mil, de 100 mil, 22%, por exemplo, 24% eu pago de imposto, é um custo meu. Isso, só que Vai depender. vai depender muito, porque tem várias formas, né? Se você não se organizar, corre risco de você pagar até 20%, né? Mas a ideia é fazer com que você se organize para que você não pague esses 20%. Então, daí é aí que entra o estudo. Daí a gente verifica, faz um planejamento tributário e verifica se você estar dentro de um Simples Nacional, por exemplo, ainda é vantajoso. Senão, você muda o regime tributário, vai para um lucro presumido, lucro real, que daí muda muito a operação, a forma de apurar um imposto, né? E quando a gente fala hoje, nós já tivemos essa conversa, o Gustavo é meu contador, gente, mas hoje eu queria que você explicasse para quem está em casa, principalmente para o prestador de serviço, assim como eu. Hoje, por exemplo, eu tenho um MEI, a gente tenta fazer, né, tudo possível ali dentro do MEI e do faturamento na parte física também, na parte de pessoa física. Mas a partir dos próximos anos, o que que isso vai mudar? Para quem presta serviço para consumidor final, ele tem essa empresa ela tem que cuidar muito sobre os insumos, né? Eu não posso, por exemplo, ter uma despesa e não pegar mais nota fiscal disso, porque isso lá, talvez na minha apuração fiscal, ela pode me auxiliar e diminuir meu imposto. Então, por isso que o governo meio que jogou a responsabilidade de fiscalizar para nós mesmos, porque se você compra uma mercadoria ou um produto, você vai querer o documento fiscal em troca, né? Entendi. Então, por exemplo, hoje, eu, Maíla, vamos, né, colocar aí, eu preciso de uma pessoa para filmar os meus vídeos, né? E aí, se eu não pegar uma nota fiscal, por exemplo, eu posso sofrer lá na frente. Isso, dependendo da forma como você for apurar o seu imposto, a melhor maneira de você se precaver é pegando o documento fiscal do serviço que você contratou. Entendi. Só que hoje em dia a gente sabe que é muito difícil. Por exemplo, uma construção civil. É muito difícil você achar um pedreiro que emita nota fiscal.
Entendi. entende? Então, são vários problemas que eles estão tentando organizar para que as pessoas também se organizem e se regularizem. Entendi. E para quem é prestador de serviço, você acha que vai sofrer tanto quanto, eu falo assim, sofrer no quesito de pagar imposto, porque geralmente quem é prestador de serviço não costuma, né, hoje em dia ter um percentual grande de imposto. Isso, eu vou dar um exemplo de locação. Por exemplo, locação, ela não paga o imposto municipal, né, que é o Uhum. ISS. Agora, com a reforma tributária, como ele é uma reforma sobre o consumo, vai passar a tributar. Então, tem esse aumento de locação e durante esses 7 anos, claro que não vai ser tudo de uma vez. Então, como que eles vão se organizar para que não leve um susto maior sobre isso? É justamente vendo toda a sua empresa, né? E já prevendo quanto que será esse aumento, porque provavelmente vai ter o aumento, né? Justamente por não ter um custo grande de insumos e de operação, porque, né, aluguel ou qualquer outro serviço relacionado assim não tem, né? Então, acaba que você precisa se organizar nessa questão mesmo, né? Entendi. E a gente basicamente volta para a parte de planejamento, mas eu quero fazer a pergunta diretamente para você. Muitas pessoas elas têm medo de pagar mais imposto, né? Na verdade, o nosso maior medo hoje é pagar mais imposto. Tem alguma forma legal da gente fazer, precaver, né, esse susto, como você está explicando aqui para gente, e pagar, né, legalmente menos imposto? Tem várias formas legais. Eu até brinco às vezes que pagar imposto é igual fazer dieta. Todo mundo precisa, mas ninguém quer, né? Todo mundo não. Geralmente a gente acha que precisa, mas a gente acaba não fazendo. Então, existem formas legais, que a gente consegue estruturar a operação, de uma forma que você tenha uma carga tributária menor. Então, por exemplo, quem tem comércio e serviço, será que é vantajoso eu ter essas duas atividades dentro de um único CNPJ? Será que não compensa, talvez, eu montar uma estrutura diferente, separando, se for dentro do Simples Nacional, para não ter uma alíquota alta? Qual que é o custo de cada operação que eu posso segregar a minha atividade, entende? Eu entendo e eu vejo que muitas pessoas, elas ainda têm uma visão errada do contador, né, Gustavo? Elas acham que o contador tá ali só para mandar, porque infelizmente, né, em todas as profissões a gente lida com N profissionais, mas as pessoas acham que o contador tá ali só para mandar uma DAS mensal, uma guia mensal, e aí é onde elas pecam em não pagar a contabilidade, e aí acabam, abrindo mão de todas essas informações e de todo um planejamento tributário, que é o que a gente Isso, faz, né? isso, exatamente. Os empresários, eles acham que o contador, ele é um custo, né? Ele é uma despesa. E bem pelo contrário, eu costumo falar que ele é um parceiro estratégico, justamente para ele estruturar seu negócio e te ajudar na tomada de decisão. Então, que tem-se essa ideia que o contador, ele é o portador da notícia ruim, porque ou ele vai dar o imposto para pagar ou alguma intimação que teve alguma coisa de errada, né? Mas é bem pelo contrário, agora como a gente está se encaminhando dentro desse novo regime, a tendência é com que a gente vire cada vez mais assessor, mais consultivo do empresário, justamente para ajudar ele na tomada de decisões. Então, isso é uma coisa que eu tento mudar muito em relação ao meu serviço, justamente para prestar esse tipo de consultoria, esse tipo de assessoria e ajudar meus clientes também a pagarem menos imposto dentro da lei. Quando a gente fala, né, dessa parte, é claro que a gente vê aí, visa, profissionais, no geral, que tem que estudar muito, né, Gustavo? É uma profissão que tem que estar, Muito tempo todo. eu falo que tem que amar, né? Porque além da parte exata, tem uma parte muito complexa e tem até a parte psicológica que você tem que lidar às vezes com os clientes, né? Sim, sim, muito. Ah, Contabilidade é uma área que eu particularmente estudo de segunda a sexta. Sábado e domingo eu só descanso. Mas de segunda a sexta eu tô sempre estudando na academia. Em vez de escutar música, eu tô escutando podcast, tô escutando cursos que eu compro. Então, a gente precisa sempre estar muito atualizado, e porque é praticamente impossível você saber de tudo. São muitos ramos, muitas formas de você fazer o correto. Então, a gente precisa saber o máximo possível, né? Então, por exemplo, quando eu recebo um cliente novo, eu tento entender o máximo a atividade dele para poder ajudar ele ao máximo também. Então, a primeira coisa que eu faço é, sei lá, vou estudar sobre
esse ramo em específico para ver o que eu posso ajudar ele a tributar menos, ou até ele tomar uma decisão melhor. É onde entra a parte de consultoria, né? Porque não Isso. é só fazer a contabilidade, né? A É. contabilidade, eu acho que a contabilidade básica, ela ficou para trás, assim como muitas coisas, com a chegada da informação, né? E também com tantas mudanças. Então, hoje você não dá para ser só contador, né? Você tem que ser um consultor mesmo, para você saber o que você vai entregar e como melhorar a vida do seu cliente. Isso, o tempo todo. Eu até falo para os meus clientes, me liguem, sempre que vocês vão tomar alguma decisão e tem dúvida de imposto ou tem dúvida de alguma coisa, me liguem e me peçam. Porque como a gente está por trás de toda a operação, de tudo que tributa, a gente consegue orientar melhor o cliente a tomar a decisão. Então, eu vou adquirir tal coisa. Será que compensa eu adquirir no CPF ou no meu CNPJ, né? No meu CNPJ vai ter algum benefício? Então, é essa análise que a gente começa a passar para que mude também a mentalidade do empresário. Porque muitas vezes ele está lá gerenciando, mas ele não tem noção que às vezes qualquer decisão que ele tome pode impactar lá na questão tributária ou no caixa dele mesmo, né? Hoje, você acha que qual é qual é a maior visão, assim, negativa que as pessoas, eu não digo nem negativa, qual a falta de informação que as pessoas têm, que você como contador poderia ajudar elas, poderia evitar, por exemplo, um erro. Conta um erro aí que às vezes acontece de um cliente te ligar, falar que fez tal coisa ou deixou de fazer, que você poderia ter resolvido aquele problema. Eu falo muito sobre a questão de quem mexe com construção. Porque, por exemplo, quando eu compro um imóvel, eu pago o ITBI na prefeitura, né? Então a gente consegue fugir desse ITBI se você não tem a atividade de locação dentro do teu CNPJ. E eu já vi vários casos, às vezes, das pessoas, dos empresários comprarem pelo CPF, porque vai ter um curto espaço ali vai ficar pouco tempo no nome, né? Porque você compra, constrói e vende. Sim. Então, quando você faz essa alteração para o CNPJ ou para o CPF, existe uma forma de você fugir desse imposto da prefeitura. Então, em muitos casos eu vejo as pessoas pagando esse imposto, que é um imposto alto, Sem necessidade. sem necessidade, sem conhecimento, sem buscar uma assessoria ou uma consultoria que vá ajudar, entende? Então, e agora até com a reforma tributária, eles estão mudando muito essa questão de imóveis, porque justamente tem muito essa questão de construção. Aqui em Primavera a gente tem uma área de construção muito grande, né? As construtoras. Então, eles estão fechando cada vez mais para que não ocorra isso e infelizmente precisa de adaptação, né? Precisa de adaptação e precisa de alguém que vá te orientando a não ter que pagar mais imposto. É, como você disse, não é uma, como é que fala? Quando a pessoa, as pessoas tendem a ver que não é um investimento, né? É um gasto. É um gasto eu tenho que pagar a contabilidade porque eu preciso de uma pessoa para fazer isso. Mas assim, poxa, você também precisa de um personal para você saber o que você está fazendo de exercício. Você Exato, também precisa de um nutricionista e na parte do seu negócio você cuidar da sua saúde financeira. Muita exatamente. gente, por sinal, não faz. É. E por que você acha, né? Eu acho que eu não estimo que eu sei a resposta, mas por que tem muita empresa que fatura bem e ainda assim, né, quebra por causa de imposto? Justamente porque não tem esse controle, né? Não tem esse controle financeiro e não tem uma noção do seu negócio. Não tem uma noção de quanto que você precifica o seu produto para você lá no final tirar o seu lucro. Então as pessoas acabam vendo muito só a questão do financeiro e esquecendo de toda a operação que vem por trás. E quando a gente fala dessas pessoas, geralmente, quando a gente fala quebra por conta de imposto ou questão operacional mesmo, geralmente, como você disse, a gente está falando de pequenas e médias Geralmente empresas. é pequeno, né? Porque geralmente a empresa grande que já chegou lá, né, que eu digo assim, que já conseguiu se organizar, ter um operacional legal rodando, ela já passou por esses níveis, né? Ela já iniciou contratando uma boa contabilidade, ela já teve experiências e tudo mais. Então seria, como a gente diz ali, as pessoas tendem a dizer assim, ai, porque quem vai sofrer vai ser o pequeno empresário, empreendedor, né? O médio, o comércio vai sofrer. Mas na verdade é só uma consequência de uma falta de organização. Na verdade, assim, né? Claro, a gente tem a parte do governo, mas no geral são consequências de uma organização que poderia ter sido feita antes, que poderia
prevê tudo isso. Isso, tem até as questões de, por exemplo, eu emiti um documento fiscal, se eu estou num regime de competência, eu tenho que pagar o imposto no mês seguinte, né? Só que acontece muitas vezes, sei lá, alguém que presta serviço para a prefeitura. A prefeitura é um órgão público que demora bastante para pagar, porque, né, tem todo o processo. Então, às vezes você emite um documento fiscal e você demora para receber esse serviço ou esse produto e no mês seguinte você já tem que pagar o imposto. Sim. Então, existem formas de você organizar e estruturar para que você pague o imposto somente quando você recebe, quando você recebeu o dinheiro, né? Então, além de uma estrutura tributária, vai muito também de uma gestão de caixa, uma gestão de que envolve toda essa questão. Básica do negócio. Isso, é. Então, Muitas pessoas erram, né, nesse sentido, porque realmente acabam não prevendo tudo isso que pode acontecer dentro da operação. hoje, eu, Maíla, um exemplo, gostaria de abrir uma empresa, uma hamburgueria. O que você me diria antes de eu fazer esse investimento? O que eu deveria fazer para iniciar? Primeira coisa que eu pergunto é se existe uma projeção de faturamento, porque através de uma projeção de faturamento a gente consegue prever o imposto e todo o custo por trás daquela operação. E também a gente consegue colocar a empresa num regime tributário mais adequado. Sim. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é isso, né? Só que nos 2 primeiros anos, geralmente, as empresas, elas tendem a não ter lucro, porque todo o dinheiro que você investe, você acaba realocando dentro da empresa e dentro do seu capital inicial que você investiu. Então, é um estudo ali, uma projeção de pelo menos 2 anos, para nós poder achar formas de que esse investimento retorne para você. Isso seria, assim como a parte, né, dos impostos, é uma teoria linda, né? É. E aí, na prática, o que a gente vê? A gente vê uma pessoa que ela não tem um método, né, ela não sabe quanto que ela vai investir, Não. ela não sabe quanto que ela vai faturar, porque ela não colocou uma meta, ela não soube fazer tudo isso, e É. onde que acaba que acontece muito que a gente vê hoje, né? É muito fácil você abrir uma hamburgueria, teoricamente é muito fácil você abrir um CNPJ, se colocar no iFood, por exemplo, mas as pessoas, eu vejo que elas erram muito em culpar terceiros, né? Ah, Isso. por culpa do governo, ou é por culpa do comércio, ou é porque, enfim, por culpa da internet. Eu vejo muitos comerciantes falando Sim. isso, meu negócio tá indo ruim porque hoje em dia tem muita concorrência com a internet. Infelizmente, a gente tem que se adaptar à realidade, né? Que nem se a tecnologia, se as formas mudaram, a gente tem que se adequar ao mundo como é hoje. Até tem um filósofo que ele fala muito assim, no meu tempo. Não existe no meu tempo, seu tempo é hoje. Então você tem que se organizar para o hoje que você está vivendo. E se infelizmente você não se adapta ao barco, afunda, né? Infelizmente, ou você rema ou você afunda. Então, não tem muito para onde correr. A gente precisa entender o que a gente vai fazer. E o que eu vejo muito em relação a quem quer empreender é realmente não ter essa noção. É achar que, eu vou começar um negócio aqui, eu quero faturar tanto. Mas não entende tudo que envolve um CNPJ, Toda a parte operacional. toda a parte operacional, porque você precisa entender. Você precisa saber de contabilidade. Primeira coisa que você, quando pensa em empreender, é sentar com o contador e conversar com ele o que é que vai envolver aquela atividade, né? Uma hamburgueria, o que eu preciso para montar uma hamburgueria, né? Então, é esse estudo que a gente acaba tendo que fazer junto com o empresário e muitas vezes até auxiliando ele nisso, Sim. porque acontece muitas vezes, às vezes, as pessoas começarem como autônomos e conforme vão crescendo, tendo que ir se regularizando para um CNPJ. Daí, como já tem uma atividade há muito tempo ali como autônomo, crescendo aos poucos, quando vem esse impacto ali do CNPJ e das obrigações, acaba se assustando, né? Sim. Porque uma parte é certa que você tem que dar para o governo. Depois da morte, essa é a nossa única certeza. É a morte e que a gente vai pagar imposto. Gustavo, e você falou sobre barco, né? E sobre afundar. Você acha que nessa jornada aí, muitos barcos vão afundar, muitas empresas vão afundar? Com certeza, vai bastante. Principalmente quem não tem noção e não começou a se organizar e estudar sobre isso, né? Porque hoje você empreender não é apenas você saber o processo, né? Isso é uma coisa que eu falo muito para quem é meu cliente, que você não pode mais ficar no operacional. Infelizmente,
Claro que a gente começa no operacional e na execução, mas chega um determinado momento que seu negócio vai crescendo tanto que você precisa delegar. Sim. E você precisa ficar na parte estratégica da empresa, que é a parte de captação de clientes, a parte administrativa, a parte que você vai pagar, prever o que você vai pagar e se organizar financeiramente para isso. E o operacional você tem que, infelizmente, delegar e ensinar pessoas a fazerem conforme você espera que elas façam, né? Eu vejo hoje, ó, isso aqui vai dar até um corte bom, viu, gente, para quem tá assistindo em casa. Mas eu vejo hoje muitos empresários, né, que falam assim: ah, eu sou tudo do meu negócio, eu sou o marketing, É, eu sou o financeiro, eu sou o vendedor. E eu vejo um problema muito grande por trás disso, né, Gustavo? é um problema. Quando a gente começa uma empresa, a gente acaba fazendo tudo. Mas conforme ela vai crescendo, a gente tem que ir delegando. A gente tem que ficar na parte administrativa e operacional. Operacional não, estratégica. Porque se você ficar focando só no operacional, você não vai crescer. Porque Não tem como você. expandir. Porque é aquilo. Tem uma frase que fala que é quando o negócio só engorda aos olhos do dono, né? Então é assim, é dessa forma mesmo. Não tem como você querer que seu negócio cresça se você não tá ali na parte administrativa realmente, né? Ah, eu sou um comerciante que eu vendo ar-condicionado. Vai chegar um determinado momento que eu vou ter uma empresa de comércio muito grande que eu não vou mais poder ficar ali só vendendo o ar-condicionado. Eu vou ter que ficar por trás de toda a minha operação e organização, né? E quando a gente fala disso, quando a gente fala, você fala assim, ah, o início. Eu entendo, eu, Maíla, pelo início, que seria o quê? De 1 a 2 anos, né? Depois de Isso. empresa, com É 5 anos, que a pessoa ainda faz tudo, provavelmente essa empresa está com uma desordem, né? Uma desorganização ali que evita com que esse empresário cresça. Isso, o retorno do investimento de um negócio, ele geralmente é em torno de 2 anos. Se em 2 anos ele não começou a te dar retorno, alguma coisa tem errado. Ou é a sua gestão ou é a sua operação. Então, No resumo, é você. ou é você, né? Você que lute. Mas em 2 anos é o tempo máximo ali dentro da administração e daquilo tudo que a gente estuda para que o negócio comece a dar retorno. Sim. Então, em 2 anos, se você fez uma gestão adequada, você já consegue sair um pouco do operacional. Só que a gente entende que é muito difícil, principalmente entendendo que a gente precisa delegar e a nossa mão de obra hoje está muito escassa, né? Temos mão de obra, mas é muito difícil treinar, é muito difícil Colher frutos disso, colher né? frutos De disso. atividade muito É grande. isso. Devido a- Só que daí aí entra também a questão do investimento, porque muitos empresários acham que todo o valor que entra lá no caixa é um valor que você pode retirar. Só que, bem pelo contrário, é um valor que você precisa investir no seu negócio, seja na estrutura, seja no ensinamento, na assessoria, para que as pessoas e o seu negócio rode também sem você. Eu ouvi da minha psicóloga recentemente que o meu cérebro ele é um pouco birrento. Então, nós, né, atualmente, com o nosso excesso de dopamina, de informação, a gente tende a procrastinar e deixar as coisas mais difíceis para depois. É um mecanismo de fuga mesmo. E hoje eu acho que tem muito empresário que já tem tempo que está no mercado, que está um pouco aí com uma certa birra que talvez enfrentar e se organizar poderia aí. Enfrentar, que a gente vai empurrando com a barriga, né? Apareceu, eu vou deixando. E isso vai só dando ansiedade. Então, se você tem um negócio, você precisa entender ele, você precisa organizar. Não tem para onde fugir. Hoje em dia, empreender não é só você saber o operacional. Então, você precisa entender todo o processo para você ser um empresário de sucesso. E nesse, né, eu creio que no resumo de tudo, se você pudesse dar uma dica para o empresário, para quem, tanto para quem já empreende e às vezes se vê ali enforcado, né, sempre enforcado, sempre na dificuldade, quanto para quem vai empreender. Isso, em uma palavra, seria? Uma palavra, isso, olha, fé. Não, Gustavo, eu esperava que talvez planejamento. Não, planejamento também, mas você precisa ter fé, porque, por exemplo, quando chega o contador, ele é a pessoa que os problemas chegam até ele, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar a situação para depois surtar, né? Eu não posso já chegar surtando e assustando o meu cliente. Então, eu preciso analisar a situação e ver que ela é possível de ser solucionada. Então, se eu tenho um negócio que está indo mal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para dentro Diagnosticar. e diagnosticar, organizar, planejar, ter a fé. E então,
não é algo que fuja, eu não posso fugir da realidade, né? Então eu preciso olhar para dentro e analisar para tomar a decisão correta e fazer com que ele altere. Às vezes eu vou precisar reduzir ali o valor de caixa que eu retiro do meu Prolabore. Eu vou precisar reestruturar alguma, sei lá, um comércio, por exemplo. Ah, não tem mais tanta venda física. Como que eu posso ir para o digital? Como que eu posso mudar as minhas vendas, né? Isso, as redes sociais são formas e alternativas que a gente busca e todo mundo usa, né? Claro que a gente não pode se tornar muito repetitivo. Eu até tenho um problema muito sério com o meu conteúdo, que ele, quando eu falo, as pessoas acham que é muito voltado a algo político, porque envolve muito o governo. Então, é algoritmo, né? Algoritmo. O algoritmo lá, ele nunca me beneficia, porque ele acha que eu tô falando alguma coisa política. Metade do tempo as pessoas estão te xingando porque você é petista. Ou estão me xingando que eu sou petista, ou que eu sou bolsonarista, e não é nada disso, né? É só analisar a situação e tentar repassar de uma forma, achar formas de repassar isso, né? E não tem nada a ver com política. Na verdade, tem, mas não com o lado político Isso específico. não tem um lado político, né? Mas acaba envolvendo a política, porque são os políticos que fazem a legislação, né? Então. Gente, eu queria muito falar uma coisa no ao vivo. Só queria deixar muito claro que eu não sou petista. É, ninguém é petista aqui. Mas, Gustavo, e quando a gente fala sobre tudo isso, né, a gente também fala de uma possibilidade do empresário, às vezes, acordar e entender que talvez aquele negócio não é para ele mais. Isso, exatamente. Porque pode acontecer. Tem que saber a hora exata de parar, né? Porque a partir do momento que você está se enforcando cada vez mais e você faz parcelamento e não consegue pagar e depois refaz o parcelamento. Muitas vezes as pessoas, às vezes, eu já vi, e eu digo por mim, tá, gente? Eu já tive loja quando eu era mais nova, com 18 anos, e eu já cheguei a querer pagar a dívida minha com meu cartão de crédito. E Isso. acontece muito, né? Inclusive, as pessoas vão se enforcando e não vem a hora de parar, né? Isso. Ou você para, ou você diminui a sua operação, né? Porque tudo envolve investimento, tudo envolve custo. Então, se você não tem um capital, uma receita para colocar no seu negócio, você tem que achar uma alternativa, né? Por isso que é muito importante que você saiba de toda a operação. E por isso que é muito importante, nós estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista, e por isso que é muito importante que você tenha um contador de confiança, uma pessoa que esteja a par e sempre estudando, né, sempre ativo ali nos estudos, para saber de tudo isso. Que é o que você faz, né, Gustavo? Queria que você agora convidasse o pessoal a seguir sua rede social e também falar um pouquinho do seu trabalho e salientar aí quanto que você pode ajudar a planejar e evitar que as pessoas tenham dores de cabeça e até evitar também problemas, a gente estava agora com o Dr. Renan, evitar problemas vasculares futuros, né? É, ele falou das soluções e eu falei do que causa o infarto, né? Mas eu tenho escritório na Avenida Campo Grande, aqui em Primavera do Leste, já tem 4 anos. Falo sempre que eu sou um contador estratégico, né? Então eu busco entender o seu negócio e solucionar os seus problemas. A gente tem que trabalhar em forma como assessor também de toda a sua tomada de decisão, para que você não tenha problema e também não pague além do que você deve pagar. Então, a gente trabalha muito com essa parte consultiva, assessoria e acompanhamento mensal também com o cliente. Então, a gente faz todos os regimes tributários, e também fechamentos, né? Reuniões explicando o que aconteceu na sua operação, o que você pode mudar, o que você pode melhorar. E a gente está sempre aberto para entender também a dor do empresário no dia a dia, porque o contador ele precisa estar do lado justamente para poder facilitar lá na tomada de decisão. É basicamente uma parte estratégica, né? Eu falo assim que a gente gourmetizou muito hoje o atendimento personalizado. Isso. Mas tem casos que não é falado da boca para fora e o seu negócio ele precisa de um atendimento personalizado. Gustavo, muito obrigada pela participação, por ter aceitado esse convite. Obrigado. E isso, gente. Olha só, nós estamos agora encerrando a primeira edição do ano, né? E já o terceiro ano consecutivo aqui. Gente, muito obrigada para vocês que assistiram até o final. Obrigada para quem está assistindo aí de casa e vai ver essa live aqui depois. E é isso. Um beijo e até semana que vem, na próxima terça-feira.